Olá, meu nome é Adriano. Eu vou falar com vocês hoje aqui sobre um tema super importante, o autoconhecimento, uma jornada para o bem-estar. E a gente, ao longo das próximas telas, vai explorar um pouco algumas respostas e caminho para essas respostas à pergunta: como ficar bem em um cenário de incertezas? Bom, primeiramente eu agradeço a participação de todo mundo. Então, vou dividir um pouco assim da minha experiência, da onde eu tirei tudo isso, e eu espero que as informações e o conhecimento que a gente vai apresentar para vocês colaborem para um planejamento que, e muitas vezes, é o passo mais difícil de ser dado para o autoconhecimento e, por fim, para ficar bem. Então, um planejamento leva ao autoconhecimento e a consequência de tudo isso é o estado de bem-estar. E isso é uma jornada de conhecimento compartilhado. Então, eu fiz psicologia, sou especialista em diversidade, trabalho há muitos anos como coaching e dentro dessa formação fui complementando com programação neurolinguística e ainda uma pós bem interessante sobre economia comportamental e tomada de decisão. Então, como é que as pessoas pensam para as tomadas de decisão? Aparentemente, a gente acha que é racional, mas a grande parte da nossa decisão ela é pura emoção. E o cérebro toma essa decisão, às vezes, antes da gente pensar sobre ela. E nos últimos anos, me tornei escritor. Parte de todo esse trabalho de hoje, ele vem de um livro que eu escrevi, o livro Somos, e, adicionei aí nessa experiência também o peregrino, né. Então tem algo a mais que eu acho que vale muito trocar aqui na frente, mas que ao longo de tanto tempo tem me ajudado na formação e na forma de ajudar outras pessoas a também seguir em frente. Bom, vamos lá. Para aprender a ficar bem em um cenário de incerteza, eu passei por algumas experiências e a primeira delas, isso ainda na minha juventude, 6 anos de terapia. Então, para quem faz terapia, eu acho que está lá no caminho certo. Quem nunca fez, eu convido para experimentar. É um mergulho bem importante, não tem data para começar, também não tem data para acabar, mas ali é um diálogo que você tem com alguém, de forma bastante provocativa, para se conhecer melhor. Então, está aqui registrado, esse aqui é um passo super importante, e eu fiz isso já há 20 anos. Então, foi naquele momento um pontapé, mas toda a experiência que eu vou compartilhar veio desta aqui, da peregrinação que eu fiz a Santiago de Compostela, especialmente a primeira, que foi em 2015, onde eu andei 800 quilômetros de Saint-Jean-Pied-Port até a própria cidade de Santiago de Compostela, lá no fim da Espanha. Mas não parei por aqui, né, eu já fiz outras peregrinações, gosto muito de andar, como dá para perceber, e a última experiência foi na Chapada Diamantina, aqui no Brasil, e também me trouxe alguns insights. Então eu vou compartilhar um pouco de como viver essa experiência de incertezas e como encará-las para que o resultado seja o autoconhecimento. Não é automático, tá trabalho, mas vamos lá. Bom, essa foto é uma foto lá dos Pirineus, foi o primeiro dia de caminhada, então a jornada traz também uma maravilha, um contato muito próximo com a natureza, o que vai ajudar muito na discussão que eu vou trazer aqui. Isso aconteceu em 2015, aonde de fato eu fui nesse mergulho intensivo para o autoconhecimento em situações de adversidades. E por que que eu fiz isso, né? Eu precisava muito tomar algumas decisões que naquele momento da minha vida, principalmente profissional, não tinha mais como adiar. Eu sentia que estava numa zona de conforto já há alguns anos, e aquilo de ter que sair dessa zona de conforto me dava um medo danado. Mas para piorar, aquele medo estava me paralisando. Então comecei a procrastinar ao máximo determinadas decisões e isso já estava trazendo outros prejuízos, então não dava mais. Eu precisava conseguir quebrar todo esse estado e foi daí que em várias pesquisas eu cheguei à Rota de Santiago. Então ela é uma rota milenar, tem uma estrutura mínima que eu pudesse seguir andando, né, de uma forma, comparativa. Imaginem no Brasil eu sair andando por uma rodovia, saio de São Paulo pela Dutra e vou parar lá, passo o Rio de Janeiro e chego lá em Vitória, Espírito Santo, enfim.
E essa rota ela sai da França, né, uma pontinha de França aqui embaixo. No primeiro dia nos Pirineus, naquela foto da serra, eu atravessei já para a Espanha e segui por 30 e poucos dias, 33 dias, até a catedral aqui de Santiago. O caminho não termina aqui, na verdade ele termina aqui em Fisterra. E esse término eu só fiz em 2018, mas eu fiz por uma outra rota, caminho português central de Santiago. Bom, o que eu ganho em viver uma experiência dessa, né? Acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque as pessoas com qual eu compartilhei esse planejamento, eh, algumas literalmente falavam assim: "Olha, se você quer ir até Santiago, é mais fácil você pegar um avião e pronto, muito mais simples". Ah, o autoconhecimento está em vários lugares, não precisa nem se deslocar, e é verdade. Mas o que eu queria experimentar como resultado, a primeira parte era ter coragem e fortaleza para resistir aos tempos difíceis e imprevisíveis. Então, na época não havia uma pandemia, mas eu sabia que as escolhas que eu pretendia fazer me trariam tempos difíceis e, como um novo negócio, imprevisíveis. Depois, a paz de espírito, a paz em termos de segurança psicológica e um estado de plenitude, ia me ajudar a ter serenidade para tomar melhores decisões. Então, aqui muito o que está no jogo é, como é que eu me mantenho calmo o suficiente para que as minhas decisões não sejam erradas, ou para que eu tome as melhores decisões. Depois, ter clareza dos meus valores. Parece que não, mas os valores são a partir deles que nossa vida se desdobra, é o valor que nos dá a pista se a gente está no lugar certo ou não, se estamos no caminho certo ou não. E ele tem uma questão, o sentimento de que eu estou no caminho certo, ele precisa ser unificado com o meu propósito de vida. Então, o meu valor é pista para que eu encontre o meu propósito de vida. Ambos os itens aqui vão andar juntos. E o grande desafio é que, para que eu consiga criar esse propósito, eu tenho que ter a clareza dos meus valores, o que eu escolhi, e não o que escolheram para nós. E eu acho que aqui é uma das grandes vantagens que eu consegui obter nesse momento. Então, o que era o valor que eu buscava e quais eram os valores que a minha família me deu, que meus amigos me passavam, que o meu trabalho me vendia, que o mundo me vendia, e que às vezes eu seguia ou me cobrava sobre eles, mas eram valores que não batiam com os que eu pessoalmente admirava. E, finalmente, eu queria experimentar mais satisfação, mais momentos incríveis e que fossem memoráveis, e tudo isso também se traduz com uma palavra linda: felicidade. Então, eu queria sentir mais momentos de felicidade. E como é que eu tiro a motivação necessária e a disciplina para seguir em frente? Lembra que eu estava na zona de conforto, procrastinando, então eu precisava de uma motivação que fosse mais forte do que a zona de conforto que eu me encontrava. E aí, todo ser humano, para esse item, ele sai da dor ou pelo amor. Então, muitas vezes, as pessoas só se movem do status quo, onde ela se encontra, por uma questão ruim, difícil, um enfrentamento de uma situação de medo, de desconforto, e poucas pelo amor. Então, muitas têm sim uma disciplina incrível de por uma inspiração maior ou por alguém, e aí sim pelo amor, ela faz a mudança desse status quo. Muito bem. E aí alguns exemplos, né, como é que se manifesta esse medo, esse limite, etc e tal. Então, na época, a frase que eu fui redigindo, ela me trazia muito para esses pequenos resumos aqui. Então, primeiro eu percebia que estava no meu limite. Segundo, que existia uma angústia, né, a angústia é um tipo de dor, e isso me fazia, me sentir o tempo inteiro desconfortável, até com uma falta de ar, porque se torna algo físico, e para mais ainda, né, eu tinha a questão do meu filho, da minha vida particular, principalmente com meus pais, e pensava: "Puxa, eu quero ajudá-los mais", e me
me posicionava em alguns momentos entre a dor e o amor. Então, puxa, eu vou somar as 2 grandes forças para que aquilo, possa se realizar. E principalmente, né, eu queria ser o dono da minha vida, para que eu pudesse fazer novas escolhas novamente. Essa angústia, esse pensamento, ele é muito abstrato, ele não se dá de uma forma didática. Então, no livro eu acabei explicando isso em alguns parágrafos, eu organizei isso de uma forma bastante simples, e eu chamo aqui então de revisão de vida. Então, aquele momento aonde eu sentia que tinha algo errado, estava errado, me sentia em descompasso com outras questões, não tinha resposta, então eu precisava parar e fazer uma revisão de vida, tá. E como é que a gente faz para ficar bem em cenário de certeza? Como é que funciona tudo isso na prática? Bom, primeiro, aprofundando alguns estudos e planejando essa jornada para o autoconhecimento. Então, não há como eu fazer um bom planejamento sem uma boa dose de estudos. E os estudos que eu vou propor aqui nas próximas telas são exatamente os elementos que vão me ajudar a colocar o passo a passo no papel, dando forma para um planejamento que dê um resultado satisfatório, pelo menos no que eu pretendo provocá-los para o autoconhecimento. Essa provocação vai acontecer a partir de 2 elementos: os nossos valores, que a gente vai buscar identificar, inclusive um pequeno exercício aqui logo mais, e uma redação de propósito. Eu preciso escrever o meu propósito. Achar que eu sei aonde eu quero chegar é só uma etapa. Quando eu coloco isso no papel e tenho a chance de reler o que eu mesmo produzi, esse feedback que eu recebo de mim mesmo, ele já me dá pistas de que estou sim no caminho certo ou de que não, eu preciso melhorar isso. Bom, então vamos lá. Vamos começar essa grande jornada. Todas elas começam com um primeiro passo, que é super simples, mas é bom que a gente tenha aí em mente alguns avisos importantes. O primeiro, a viagem é longa, muito longa. E logo no começo, quando a gente tem aquela motivação inicial, aquela ansiedade, o frio na barriga do primeiro passo, a gente começa ainda num estado de ansiedade, mas depois essa ansiedade baixa. Aqui é uma foto do primeiro dia meu lá no caminho. Eu já estava começando a ficar cansado de carregar uma mochila pesadíssima, vou falar dela daqui a pouco. E quando você acha que já avançou bastante, porque o corpo começa a cansar, você olha uma placa dessa e fala: caramba, né? Andei 10 quilômetros, ainda tem tudo isso pela frente, e às vezes esse marco referencial que está ali, ele nos desmotiva. Então, atenção, não vamos fixar um olhar muito à frente, não vamos ficar perdido lá no que é, na imaginação. A gente vai focar hoje, no aqui e no agora, e a cada passo a gente é convidado para lembrar disso. Depois, algo vai sair errado. No mínimo, uma, duas, três, quatro, cinco coisas vão sair erradas. E isso é parte da jornada de todo mundo. Existe aqui 2 símbolos importantes, né, a gente, no planejamento, ao estudar como é que vai funcionar o clima, que época do ano você escolhe para caminhar, você tem a previsão de chuva, por exemplo. Mas lá, quando começa a chover, você tem uma garoa, você tem uma chuva ou você tem tempestades terríveis. E por mais que você se prepare, tem coisas que dão errada. E a outra parte, mesma coisa, são as terríveis bolhas que param, em muitos casos, a jornada inteira de um peregrino. Então eu estudei muito sobre isso, fiz todo o planejamento possível para evitar erros, porém os erros apareceram, né. E aí aqui a chance de experimentar um valor que é a humildade é muito rica. E a humildade também é a base da inovação, porque a gente entende que só dá para inovar aquilo que é considerado imperfeito. Nosso produto, nossos trabalhos, o planejamento dos nossos times dentro de uma mesma empresa, tem que sair de uma premissa de que está incompleto, de que é imperfeito, para poder dar o salto a mais. E isso é muito legal quando a gente entende, porque o erro passa a ser apenas uma etapa do processo e não o fim em si. Mais ainda, a gente vai ter aqui a chance de encarar a nossa sombra. A sombra que eu trago aqui, ela é um conceito que o Jung traz na psicologia analítica, que ela é a parte de nós mesmos que a gente não gosta muito. Ela é uma parte que provoca o status quo,
é uma parte que ela traz autocrítica e ela pode ser ruim ou saudável de acordo com a medida que você põe para essa autocrítica, né. Ela não pode ser muito pesada também a ponto de te paralisar ou derrubar a sua autoestima. Mas é fundamental que a gente reconheça que há partes em nós que são terríveis. E essa sombra vai se manifestar em alguns momentos, eu vou mostrar como conversar com ela, no livro isso vira fato, né, eu dialogo com ela durante alguns capítulos. E mais um dos símbolos que eu gosto muito durante essa fala com a sombra, e ao calibrar essa autocrítica, é que ela vai fazer a gente de fato, escolher coisas. E a gente sofre quando a gente escolhe. Por quê? Porque ao escolher uma coisa, quando você escolhe focar uma coisa, você perde outras, e perder é sinônimo de sofrer. Então, a gente vai ter que o tempo todo revisitar o que é nosso valor e a nossa prioridade, porque a gente vai ter que deixar algo para trás. Quando a gente aprende a focar, e a gente a foca cada vez melhor, a gente também vai entrar num elemento que é o perdão. Eu só consigo deixar para trás coisas e não remoer esta coisa se eu me perdoar. Eu tenho que me perdoar também pelas escolhas que eu fiz. E não perdoar apenas a mim, mas as outras pessoas também, que na minha relação com elas pode ter algum tipo de desavento. Então aqui é um exercício bastante importante. No caminho, a gente tem uma proposta para viver esse desapego, né? Esse desapego ele é simbolizado por uma pedra, no caso esta pedrinha aqui em cima, que você logo no começo da jornada, a jornada pode ser entendida no início do planejamento ou no primeiro dia mesmo lá, o primeiro passo. Aí você busca uma pedra, pega essa pedra e você vai carregar até um determinado ponto, um ponto que é um símbolo importante, como se fosse um grande rito de passagem. Cada peregrino escolhe um, peregrinos que estudam mais sabem que tem a Cruz de Ferro, que é um momento ícone, ainda a 150 quilômetros antes de chegar em Santiago, mais ou menos. Mas ele vai representar a maturidade que você alcançou de poder descarregar as cargas que não lhe prestam mais, ou o peso que você carrega na vida e que finalmente você tomou coragem de deixar ir embora. E ele também tem um pouco de sinônimo de culpa aqui envolvido. Bom, e uma coisa que eu adoro é esta tela aqui, não sei se vocês veem bem, mas é a hora que a gente vai se conectar com as outras pessoas. Então, quando a gente está caminhando e quando a gente está na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, com tantos estímulos e projetos e metas, uma das coisas que a nossa consciência precisa estar bastante atenta, inclusive para usufruir disso, é a boa conexão com as outras pessoas. E quando a gente passa a experimentar mais isso, se torna algo maravilhoso, maravilhoso. Muito bem. Vamos lá, dentro desse estudo e planejamento, existe uma fase preparatória enorme. Aqui é uma foto da Pedra Grande, em São Paulo, foi um dos lugares que eu treinei muito para poder partir para essa grande jornada. E nesse nosso estudo, nas próximas telas, a gente vai entrar o que é um cenário de incerteza. Então, a gente está falando tanto disso, mas afinal, o que é? E qual que é a rota que a gente segue para alcançar o bem-estar? Então, vamos começar agora aqui a dar nome para cada pedaço desses dois aqui. E vamos lembrar que as longas distâncias, principalmente como a gente tem aqui a proposta de carregar uma mochila, essa mochila tem um peso proporcional a cada um, por volta ali dos 10% do seu peso corporal. Para você sair andando com uma mochila dessa, você tem que treinar antes. E isso demora. Então, o bem-estar que a gente vai buscar aqui, ele não vem inteiro de uma vez. Não é simplesmente sair andando e pronto, tá lá. Então a rota, ela é um caminho, é um longo percurso que passo a passo a gente vai sentindo o bem-estar, ele vai vindo em doses e essa é a melhor parte, né. A cada movimento, a sensação começa a se apresentar e dá pistas de que a gente está sim, no caminho certo. Bom, então afinal, o que é um cenário de incerteza? Vocês já pensaram que todo dia o mundo está mudando?
Então hoje a gente ouve falar do Covid, o Covid está trazendo uma mudança absurda no planeta, na economia, nos empregos, na forma de distribuir as pessoas, de relacionamentos, tal, mas não é muito diferente de todas as mudanças que a gente vê no mundo. Está muito intensa e num pequeno período de tempo, que muda muito a nossa percepção. Mas o mundo muda todo dia. E para a gente falar um pouco do que é para cada um de vocês aqui um cenário de incerteza, que é essa pergunta aqui de cima, vamos tentar respondê-la com 4 opções, tá? Então eu vou pedir para que cada um tente responder para você o que é um cenário de incerteza a partir de 4 opções. E tem 1, 2, 3 ou 4. Então, por favor, a partir de agora, escolha uma das 4 opções abaixo e digite esta opção no chat. Vou contar aqui até 5 para que vocês possam fazer a votação com calma e vou aproveitar para beber uma aguinha. Muito bem. Ok, vamos lá. O que é... Opa, o Google querendo participar aqui comigo. É, muito bem. Que bom que está pronta também. Nós temos, então, o grande desafio aqui de responder aquela pergunta, né, o que é um cenário de incerteza, e eu vou usar para isso a base da neuropsicologia, que é um cenário que causa medo, opção 4. E aí a gente tem agora uma coisa importante para entender sobre o medo aqui no nosso estudo. Primeira coisa é, o medo ele pode ser a consequência da falta de previsibilidade. Então você pode ter muitos elementos concretos que vão causar medo, e é bom e é orgânico isso, e a gente só está vivo porque o medo existe. Mas a falta de previsibilidade, ele causa a sensação da ausência de segurança. E então a gente está numa natureza puramente simbólica, psicológica aqui. Outra questão, o medo ele vai disparar uma reação química, que ou vai provocar em nós a luta ou a fuga. Então a gente sempre avalia nos cenários o que fazer. Se a ameaça é grande demais, eu vou fugir. Se ela é razoavelmente igual ou menor, eu arrisco uma luta. E nesse caso, quando a gente está num momento de pandemia, de questionamentos econômicos e tantas coisas que aparentemente são incontroláveis, que fogem demais do nosso alcance, a gente acaba caindo no mundo assim, nossa, para o mundo que eu quero descer, quero fugir de tudo isso e não consigo, me sinto preso à situação. E aí começa a disparar um monte de hormônios, adrenalina, noradrenalina e o cortisol, entre outros. E aí qual que é o problema, né? A gente vai sentir, e de formas diferentes e de intensidades diferentes, o efeito dessa química no nosso cérebro. E até então ele também é natural, exceto quando a intensidade ou a duração disso é longo demais, ou grande demais. E aí, enfim, a gente acaba adoecendo. E aí alguns exemplos de doenças são a ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, entre outros, né. A ansiedade que eu trago aqui é aquela contínua muito longa, e que muita gente acaba, por exemplo, como primeiro sinal, perdendo o sono, tendo insônia e por aí vai. E para esse caminho ficar ainda mais atento no nosso estudo aqui, a gente tem que entender que, em longo prazo, ele traz muitos prejuízos para outras questões de saúde. Então, hipertensão, diabetes, função de leucócitos, ou seja, nosso sistema imunológico ele fica mais fragilizado, a gente tem queda de desempenho cognitivo, e, enfim, é todo um cenário aqui que a gente vai tentar escapar com algumas atitudes dentro do autoconhecimento. Mas o que muita gente faz quando se sente insegura é justamente o contrário de parar e pensar e planejar. Muita gente sai correndo para tentar buscar elementos materiais, ou alguns até imaginários, que vão fazê-las se sentirem seguras novamente. Então é puramente um efeito de tentar colocar para dentro do seu estado psicológico uma coisa, né, um bem material. Tá aí uma foto, embora essa foto não seja da pandemia, né, de Black Friday e tal. O que aconteceu no Brasil foi justamente ao quando a população começou a entender que a gente entraria em quarentena e etc e tal, todo mundo correu para o supermercado para fazer estoque. E as pessoas não pararam para pensar direito sobre o cenário como um todo, virou quase um momento como uma histeria coletiva. E aí tem alguns cuidados importantes que eu queria destacar.
né? E o primeiro deles, fazendo uma analogia aqui com o caminho lá de Santiago de novo. A gente, quando acumula coisas, elementos materiais, além disso não anular o medo, isso também nos adoece ainda mais, né? E um grande símbolo que eu aprendi na marra foi aqui, a mochila, que esta é a mochila que eu caminhei e no final da caminhada, então eu tive o alcance desse peso ideal. Durante o caminho de Santiago aprendi por quê? Porque quando eu parti de São Paulo para lá, eu estava morrendo de medo de tudo que ia dar errado. E aí eu fiquei fazendo um planejamento que considerou o seguinte: e se eu sentir dor de barriga? Eu vou levar esse remédio aqui. E se eu ficar com dor de cabeça? Eu vou levar esse outro remédio. E se eu tiver dor nas costas e dor muscular e bolha nos pés, então eu vou levar mais esse remédio, mais esse e mais esse. E se chover, eu vou levar uma capa de chuva. E se chover muito forte, eu vou levar uma capa de chuva e um guarda-chuva. E se, então esse e se que transforma a minha mente em um caldeirão de ansiedade, foi fazendo que eu levasse coisas que eu não precisaria ter levado. E tanto esta caixa aqui, que foi a primeira caixa que eu despachei no correio, direto lá para o meu destino final, quanto essa segunda sacola aqui, foram os pesos e os medos que eu me livrei durante o caminho. Então, isso eu aprendi lá durante um diálogo com uma espanhola que foi incrível, né? Ela me perguntou assim: "Você já entendeu que a gente leva nas mochilas os medos?" E esse diálogo foi libertador, e a partir do terceiro dia eu já comecei a fazer, aliás, do segundo dia, eu já comecei a fazer essa análise e no terceiro eu comecei a despachar as coisas. E aqui um vídeo enquanto eu explico quais são as coisas que eu preciso de fato levar. Então, no nosso planejamento aqui, para passar por momentos de incerteza de uma forma mais saudável, eu preciso colocar ali no papel o que de fato eu preciso carregar nessa jornada. E o que eu preciso abrir mão e não é simples. Depois que eu seleciono o que é útil, o que eu vou carregar nessa jornada, eu também preciso ter uma técnica de como é que eu vou carregar tudo isso. Por quê? Porque dos 5 elementos úteis que eu preciso ter em mãos, ainda assim um deles é mais prioritário do que o outro. E essa organização toda, no fim do dia, vai me dar a possibilidade de caminhar firme e com uma segurança interna e externa enorme. Beleza, a gente está pronto então para partir para a pergunta, uma das mais importantes desse material. Qual é a rota a seguir para alcançar o danado do autoconhecimento, o que vai resultar no bem-estar? E para responder isso, eu trago a figura da seta amarela. Quando você sai numa caminhada, você já planejou onde você quer chegar. E aqui qual que é a diferença entre, por exemplo, um peregrino e um andarilho? Alguém tem ideia de qual que é a diferença de um peregrino e de um andarilho? 2 segundos para pensar. Muito bem. O peregrino, ele sabe onde ele quer chegar. Ele planejou o norte, aonde ele vai terminar aquele grande caminho. O andarilho, ele não tem ideia para onde ele quer ir. Então ele vai indo. Às vezes ele vai para frente, às vezes ele vai para o lado, às vezes ele vai para o outro lado. Então ele simplesmente vaga. E quando você partiu de um planejamento, definiu o seu norte, o seu rumo, você tem pistas necessárias que devem ser identificadas para fazer esse caminho dar certo. Então, essas pistas, durante a rota, ela é a sinalização das setas amarelas. Então, em momentos, às vezes, no meio da natureza, você não sabe que rota seguir, esquerda, direita, em frente, eis que surge, pintada numa rocha, numa árvore, a seta amarela, que te dá a segurança de que ali é o caminho certo, mesmo que o entorno pareça super instável, perigoso e etc. E aí, para a gente definir qual vai ser a nossa rota, ou seja, qual vai ser a nossa seta amarela, a gente tem que aprender a dar e receber o danado do feedback. Por quê? Porque o feedback, né, conversar sobre você mesmo, ele vai te dar como retorno as informações para você somar e criar o seu autoconhecimento. Você tem até a possibilidade de identificar até um limite
sozinho muitas das coisas. Então, aqui qual que é a ideia, né? A gente precisa identificar quais são os valores que a gente mais pratica e quais são os valores que eu desejo experimentar mais. E só com feedback a gente consegue isso. Para ajudar ainda mais, opa, deixa eu mudar aqui a telinha que está bem na minha frente. Para ajudar mais, como é que a gente faz isso, né? Primeiro, eu vou me observar em situações de fome, medo e cansaço. Aqui eu estou dando feedback para mim mesmo. Então, você quer se conhecer bem? Quer entender qual que é o valor que você mais pratica, goste ou não desse valor? Se observa quando você está com fome, ou quando você está inseguro por alguma natureza, e quando você está cansado. E agora, na quarentena, esse pacote aqui tem sido bombástico. Vocês sabiam, por exemplo, aqui um parênteses, que a violência doméstica contra a mulher, ela aumentou muito, mais de 40% em praticamente todos os países por conta da quarentena? Então isso é um perigo gigantesco, e no fim do dia, as reações e as dinâmicas entre as pessoas dentro daquela casa, elas passam por medo, por muita insegurança, por cansaço e por outros elementos que não caberia aprofundar aqui agora. Mas eu tenho a oportunidade de me conhecer muito bem nesses 3 itens aqui. Depois, eu tenho que conversar com as pessoas, principalmente com quem eu mais convivo, sobre a pergunta aqui: quais são as suas principais fortalezas e fraquezas? E quando a gente fala com alguém que é nosso amigo, que é próximo sobre isso, não é natural. Então eu preciso explicar para a pessoa, falar: olha, estou aqui numa jornada de autoconhecimento, uma proposta que a empresa me fez, que algumas pessoas me fizeram, então eu preciso de ajuda para conseguir tudo isso. E para aprofundar essa conversa, ela ainda fica mais enriquecida se eu pedir esse feedback por escrito. Porque por escrito, a pessoa que vai falar para você a sua fortaleza e a sua fraqueza, o que ela mais gosta e o que ela não gosta em você, ela consegue transformar isso em algo um pouco mais impessoal. Então ela vai ter coragem de falar mais as coisas. E aqui um exemplo, por que eu só consigo ir sozinho até um pedaço? Eu vou usar a janela de Jory para explicar isso, tá? Tem coisas em mim que eu conheço e que todo mundo conhece, todo mundo vê. Tem coisas em mim que só eu conheço de mim mesmo e que eu não conto para as pessoas. Ninguém sabe que esta é a minha verdadeira opinião sobre algo. Tem questões que as pessoas sabem como eu ajo, mas eu não tenho consciência sobre isso. Então é aqui que entra o feedback, se for por carta, melhor ainda, eu vou entender neste cenário aqui esta parte. Então, o que é que eu sou e que eu não sei, mas as pessoas podem me ajudar. E quando eu me observo em fome, medo e cansaço, ou seja, quando eu fui lá caminhar e viver em situações de incerteza, eu tive que me observar em vários contextos inesperados, então eu estava me defrontando com a minha sombra. Então, esse eu desconhecido de mim mesmo e dos outros começava a aparecer, e aí eu tinha a chance de observar em tempo real quem eu era. Foi assim que a jornada começou a tomar um planejamento e notas, e essas notas todas são os feedbacks que eu vou revisitar ao longo da minha vida. Enfim, com isso em mente, o que é de fato a nossa seta amarela? São os nossos valores pessoais. Então, toda vez que eu precisar entender se eu estou no caminho certo do que eu escolhi, o meu propósito, o meu objetivo de vida, quem vai me dar esta pista é o meu valor pessoal, são aqueles valores que eu escolhi. Então, para isso, vamos fazer uma experiência aqui. Nas próximas telas, eu vou projetar uma lista de valores para cada pessoa que está aqui participando com a gente nesse dia. Faça um exercício de escolher 10 valores. Mas para vocês poderem escolher, a lista é enorme, tá? Já aviso, vai aparecer um monte de letrinha na tela, vai ser até um pouco difícil de ler, mas fiquem tranquilos que depois a gente vai mandar esse material e vocês repitam esse exercício aí depois, cada um repete esse exercício em particular, com a lista em mãos, com calma. E para ficar melhor, mais assertiva, né, a escolha, algumas dicas aqui. Primeiro, que valor importa? O que é legal eu observar? Esses valores, quando eles são vivenciados por você, eles vão gerar uma satisfação, que a gente também chama de felicidade. É diferente de falar, foi bacana.
é uma satisfação que vai além. Então eu preciso prestar atenção entre tantos valores, quando eu experimento aquele, puxa, eu me sinto bem. Isso é algo que toca. Outra dica, esses valores eu não negocio em hipótese nenhuma. Então, se eu tiver que abrir mão dele para aceitar uma proposta, para fazer algo, eu fico mal, eu sofro. Então, essa é uma pista de que aquele valor ele é muito importante para mim. Mais uma dica. Esse valor ele vai ajudar a responder a pergunta: quem sou eu? Ou seja, a nossa identidade, ela é o que é este valor, ou o quanto de intensidade eu vivo desses valores. E aqui ele está muito exemplificado nos níveis neurológicos. Eu trouxe essa tabela aqui só para mostrar um pouco dessa pirâmide, especialmente no item amarelo aqui, ó, a identidade. Então, quando a gente olha para nós mesmos e consegue responder essa pergunta, quem sou eu? Eu tenho, na verdade, por trás dessa resposta, o conjunto de valores que eu vivo e que as pessoas que convivem comigo sentem. Aqui, um ótimo exemplo são as crianças pequenas. Então, eu não ensino a criança pequena de uma forma didática, com palavras e com lindas palestras. Eles aprendem por observação, eles imitam os adultos. Então, na verdade, eles estão imitando os valores que você está praticando. E, por fim, ele é aquele que está também refletido no meu dia a dia. Um exemplo pequenininho, mas que diz muito, são as pequenas piadas que as pessoas contam entre elas, nas empresas, no grupo de amigos, no churrasco. Então, se você conta uma piada racista, por exemplo, que valor que está ali atrás? No mínimo, tem um valor de desrespeito associado àquela piada. Por isso, é uma grande dica que a gente leva para as empresas, que a construção de um ambiente saudável e respeitoso, ele passa pela vivência de valores que são inegociáveis. O respeito é um grande exemplo aqui. Então, eu não abro mão do respeito. Então, eu preciso lembrar que nas minhas palavras, na forma como a minha ação está acontecendo, ele está bem representado ali. E por último, nas lembranças do que eu já fiz na vida, as lembranças memoráveis, eles estão ali sendo ao máximo explorados, os meus valores. Eles estão em plena ascensão, estado de flow. É uma delícia viver a lembrança de algo que nos fez muito sentido e que é o valor por trás que está trazendo aquela serotonina no cérebro, aquela química que dá a sensação de bem-estar. Então vamos lá, vamos experimentar aqui um pouquinho, tá? Na próxima tela, finalmente chegou a lista dos valores. Preparem papel e caneta ou algo aí que vocês possam ter acesso à escrita de uma forma rápida, para que vocês anotem os 10 valores que para você são os mais importantes. Valendo, começando agora, vou contar mentalmente aqui até 10, enquanto eu bebo mais um pouquinho de água. Essa aqui é a janelinha aqui, eu vou cobrir a janelinha um pouco. Deixa eu ver se vai dar certo. Pronto. Para aparecer os valores que ficaram aqui em cima cobertos. Tá aí. Muito bem. Joia. É um pequeno exercício, não se aflitam. Aliás, perdão, não fiquem aflitos, porque, como eu disse, vocês terão acesso a essa lista depois. Aqui eu tenho 170 valores, algumas palavras são sinônimos, mas para cada um, uma palavra pode se adequar melhor que a outra. Há na internet outras listas muito maiores do que essa, fiquem tranquilos, tá bom? Mas o que importa agora é o que vem aqui. Opa, vamos seguir com esta parte 2. Depois que eu tenho 10 valores escolhidos, eu preciso agora selecionar apenas 5 principais valores. Então, olha só, eu já tenho os 10, ou quem não deu tempo aí, quem não conseguiu fazer a escolha dos 10, ficou um pouco mais fácil, né? Eu vou selecionar os 5 valores que eu gosto mais. Certo? Valendo. Contar até 3 aqui. 1, 2, 3. Escolhido? 5 valores principais? Bom, agora então para o último pedacinho, para piorar ainda mais a nossa angústia existencial de fazer escolhas e sentir que a gente está perdendo alguma coisa, a gente vai escolher os 3 principais valores que para mim fazem
toda a diferença na vida. Então, dessa lista de 5, selecionem agora os 3. Vou contar até 5 de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Queria muito ver a cara de cada um de vocês nessa hora, porque tem gente que entra em conflito existencial quando está lá tendo que fazer essa escolha. Eu fico ainda fazendo pressão, porque o tempo é pequeníssimo para que a gente faça esse exercício aqui. Mas que vocês possam levar esse experimento para um planejamento de tempo só seu, em algum momentinho aí da sua casa, e repita esse exercício. Pode deixar ele no celular, que também funciona. Mas qual que é a ideia por trás aqui, gente? Primeiro, a clareza dos valores, ela vai ajudar a gente a criar ou a revisar o nosso propósito de vida. Não tem como atravessar momentos de incerteza e insegurança externos se eu não souber para onde eu estou andando. Aí eu só sou um andarilho, para onde ventar mais forte eu vou acabar indo. Então, eu preciso criar um marco referencial novo, ou revisar o meu marco referencial e renová-lo. E aí sim, com o meu valor e o marco referencial, eu tenho a finalização da minha seta amarela. Porque a seta é o meu valor, só que ela pode estar numa roleta, girando para todo que é lado. Então eu preciso ter o meu propósito, o meu marco referencial. E a tarefa de casa para vocês, porque aqui não vai dar tempo, é que vocês escrevam esse propósito. Esse propósito, para ficar mais fácil, ele tem uma redação que ele vai dizer o seguinte, ó, através de ou do, aí vocês vão escrever o que vocês querem fazer para experimentar mais alguns valores e assim, os 3 valores que você anotou vão compor uma redação. Essa redação, ela pode ficar desse jeito aqui. Então, lá durante o caminho, eu passei vários quilômetros em tempos diferentes, tem toda uma metodologia que o livro traz, e eu comecei a planejar esses valores apenas depois que eu já havia andado mais de 400 quilômetros. Então, toda a revisão de vida, todo o planejamento, ele foi nascendo só depois que eu fiz a leitura das cartas, que eu recebi os feedbacks, e que então eu me senti mais estruturado e com mais clareza de valores, e eu destaquei os 3 valores que eu gostei aqui, para que a minha prática e a minha missão, profissionalmente, principalmente falando, tivessem escrito. E a coisa é tão forte que eu anotei isso, deixa eu mostrar para vocês aqui, e eu deixei ele na tela do meu celular. Por quê? Porque eu preciso revisitar, vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Acho que deu. Então eu preciso revisitar esses valores toda hora. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão, eu venho aqui e dou uma olhada para ver se a decisão está coerente comigo mesmo. Ótimo. E qual que é o efeito prático da gente criar um novo marco referencial? Bom, primeiro, eu retomo o controle da minha jornada e da minha vida. E, gente, é aqui que aquela sensação de bem-estar dá um grande salto e eu volto a sentir segurança psicológica. Quando eu sinto que eu estou caminhando para algum lugar que eu escolhi, pode cair o mundo em volta, eu tenho a fortaleza de repriorizar as coisas, trazer os que importam para mim e tranquilizá-los dizendo assim, não importa se nós vamos errar ou vamos acertar, a gente vai juntos conseguir atravessar tudo isso e ficar bem. E aí, para que a gente entenda ainda mais o marco referencial e os valores funcionando, né, o uso dessa seta, vamos responder aqui, o que é a realidade? Eu adoro essa parte. Vou minimizar a telinha aqui só para ficar a leitura mais completa. Colocar ela bem aqui em cima. Então, gente, olha só, a realidade, ela é a parte do mundo que a gente capta por meio dos nossos sentidos, visão, audição, paladar, tato, intuição, somada à interpretação que eu dou disso. Então, a realidade, na verdade, é uma coisa que a gente cria em nós mesmos. Ela não existe igual para todo mundo. A realidade minha é diferente de qualquer outra pessoa, mesmo que ela viva comigo desde sempre. E eu vou demonstrar um pouco desse efeito nas próximas telas, tá bom? E aí, gente, essa é a grande coisa que nos dá a individualidade. Os gêmeos que nasceram lá juntos já têm um minutinho de diferença do outro, já passam a experimentar
estímulos de formas diferentes e isso tudo gera uma personalidade única. E é justamente o que cada um é como ser único que permite a diversidade cognitiva existir e na troca, na conexão com as pessoas, a nossa capacidade de inovação, ela se torna absurdamente maior. É essa o grande valor de cada um ter a sua própria realidade. E olha como é que ela funciona, olha como o nosso cérebro processa, né. Então, quando você olha a realidade, ela vai ser demonstrada exatamente como aqui. Então, se eu olho o todo, eu tenho uma grande figura. Se eu olho individualmente, eu tenho pequenas figurinhas que trazem outras interpretações para mim. Se eu olho bem no detalhe, um brinco se transforma em um outro objeto que tem um outro valor. Uma orelha se transforma em outro objeto que tem um outro valor, ou uma pessoa e assim por diante. Então, a cada foco que eu dou para a minha atenção, então, de novo, aonde eu coloco o foco da minha atenção, eu recolho um conjunto diferente de estímulos e isso traz para mim uma nova realidade. Então, eu vou exercitar aqui com vocês. Eu tenho hoje um mundo representado por tantos ícones e tantas opções aqui. Só que o que eu sou e o que eu sou capaz de perceber vai, vai estar aqui dentro. Então, tudo que eu sou capaz de processar, ele vai ficar aqui dentro. E na prática, é essa a junção. A nossa realidade, ela é só uma fração do que realmente o mundo tem a nos oferecer, o mundo e o universo, né? Então, quando a gente fala de realidade, a gente pode interpretá-la assim ou assim. Reparem que os estímulos aqui são múltiplos, mas, de certa forma, há uma priorização, há uma harmonia, há um planejamento para que múltiplos estímulos se organizem. E aqui é quando a gente sente, porque sempre estamos falando aqui de interpretação e sensação, que perdemos o controle de tudo. E isso gera também adoecimento. Então, como é que eu reorganizo a minha realidade para me manter ou ficar firme e bem? De novo, fazendo escolhas. Fazendo escolhas que vão me fazer caminhar leve e saudável para o encontro do meu marco referencial. E aí, gente, eu tenho falado marco referencial até agora, mas eu ainda não expliquei uma coisa. O que que é isso, né? O marco referencial, ele traz por trás dele uma teoria muito legal, é uma teoria da perspectiva, que ela explica o seguinte, né? Dentro da psicologia cognitiva. Ela descreve o modo como as pessoas escolhem entre alternativas que envolvem risco e onde as probabilidades de resultado são incertas. Então, se eu olho uma situação onde eu tenho que fazer escolhas, essas escolhas, quando são obviamente vantajosas ou não, eu tenho ali a razão e eu tomo essa decisão de forma fácil. Mas a teoria da perspectiva, ela vai entrar justamente quando essa clareza de probabilidade não existe. E aí, gente, a gente vai viver o quê? Que a gente vai escolher sempre baseados em perdas ou ganhos, só que de uma forma de imaginação. Então eu imagino um marco referencial neutro, eu crio uma referência que não existe para julgar se eu vou ganhar ou perder algo. A gente faz isso na empresa, para ficar fácil. A gente faz isso na empresa quando a gente estipula uma meta. Então, quando a gente lá no nosso planejamento define, ó, a meta dessa área é essa, a gente acabou de criar o nosso marco referencial neutro. A partir desta meta, se eu superei, eu ganho. Se eu não cheguei na meta, eu perco. Então, na nossa vida, quando nós estamos lá escolhendo que valores ou que priorizações e tudo mais, se eu não consigo dar clareza para tudo isso, eu, antes de fazer a escolha, preciso criar este marco referencial neutro. Mas qual que é o problema? Como é que eu crio esse marco referencial? Eu vou mostrar na próxima tela uma armadilha e o antídoto, porque muitas vezes eu vou criar um marco referencial, só que ele não é meu. Ele é um viés, ele é uma coisa que o meu cérebro cria emocionalmente e aí vira a armadilha que eu disse. Para entender isso, vou mostrar como é que o cérebro funciona, tá? Então a gente tem o viés inconsciente como um mecanismo, né, uma heurística do cérebro, uma regra
que o cérebro sempre vai fazer da seguinte forma: ele vai ter uma parte, que é o sistema 2, que é a parte mais analítica, ele é um pouco mais lento, porque ele fica estudando, contabilizando, até chegar numa conclusão. E como ele é lento e ele exige um foco maior, então ele é deliberado, eu preciso exercitá-lo conscientemente. Uma vez que eu faço isso, e a humanidade faz isso desde sempre, ele cria, por meio de uma regra, sistemas e vieses automaticamente para que, num próximo momento parecido, o meu viés, ele responda mais rápido. Isso se torna uma forma até intuitiva de viver e tomar decisões no dia a dia. E aí tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é que isso funciona de uma forma mais leve. Então, o meu foco, ele não precisa ser exigido o tempo inteiro para que eu tome uma decisão. Então, esse é o sistema que o cérebro usa para poder seguir evoluindo, tá bom? O problema é que existe uma heurística da disponibilidade, que pode criar um viés ou não, que ela diz o seguinte, tá? Que as pessoas vão criar regras, ou seja, as pessoas predizem a frequência de um evento a partir do quão fácil elas conseguem se lembrar daquilo. De novo, nesta regra de viés inconsciente, de sistema que o cérebro usa para criar regras, ou seja, o meu marco referencial está sendo criado a partir deste mecanismo, o cérebro vai usar o que ele lembra para poder criar o marco. E aí, gente, olha que perigo que é. Eu tenho realidades positivas e tenho realidades negativas, aqui simbolizadas no preto e branco e na vida colorida, né? Muito bem. Se eu só olho o mundo negativamente, então as notícias que a gente vê no dia a dia, a economia está despencando, é desemprego para todo lado, 400 e poucas mortes do Covid por dia, briga de casal, lá, 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 os crimes estão aumentando, o banco foi assaltado, os negócios estão falindo. Então, se eu tenho só estímulos que trazem notícias negativas, qual que é o plano que eu estou desenhando, qual que é o resultado do meu marco referencial lá na frente, né? Ele vai ser sempre negativo, porque eu só vou lembrar de coisas negativas, que é o que o meu cérebro está encharcado e recebendo o tempo inteiro de forma descontrolada. Então eu preciso provocar estímulos positivos, esse é um dos antídotos, para mudar essa realidade. Os julgamentos não só da minha vida profissional, mas da vida pessoal serão pessimistas também. Então, eu preciso fazer o quê? Primeiro, ampliar o meu repertório de informações, ser mais crítico para aquilo que eu estou ouvindo, para principalmente em situações de fake news, é justamente aqui que a gente entende o perigo que é um fake news. Fake news é a abundância de uma informação errada que no nosso cérebro se torna uma verdade, porque eu lembro que isso existe. Depois, eu preciso ampliar o meu convívio, mesmo que virtualmente, com pessoas que pensam diferente e que vivem valores diferentes do meu, porque esse meu ciclo se enriquece, o meu repertório e a minha memória muda de elementos. Amplio a diversidade cognitiva e, finalmente, na família, é quando eu proponho atividades diferentes daquilo que eu sempre fiz com todo mundo. Então, se, por exemplo, eu não tenho o hábito de jogar nada com meu filho, com a minha esposa, então agora eu vou criar hoje um jogo novo e isso passa a ser algo totalmente diferente. E olha que legal, ele se transforma em um momento memorável para a família. E aqui só uma ilustração. Então, quando eu vejo um mundo cinzento, com muitas notícias tristes tal, e uso esses antídotos, eu consigo ver cores e coisas positivas no que estão me falando, e eu posso incorporar essas coisas positivas para mim. E mais ainda, quando eu falo com pessoas diferentes e vivo experiências diferentes, leio coisas que eu nunca li, eu tenho acesso a novos repertórios que estão fora da minha realidade até então, e que algumas eu também posso incorporar para o meu repertório pessoal, e aí finalmente a minha seta amarela fica completa. Ela já tem o norte que ela vai apontar. E gente, aqui para ir finalizando, eu tenho que abrir espaço para esse novo nascer, mesmo que ele me cause um susto inicial. Então é óbvio que se eu abrir espaço para o novo, o que virá vai me surpreender. Pode ser positivo ou não em alguns momentos, mas ok, vamos seguir em frente. E às vezes o que aparece é maravilhoso, né? Aqui eu trouxe um pequeno exemplo de uma
Experiência que na fonte de Irache, lá no caminho de Santiago, eu vou baixar o som só para explicar, você tem uma fonte com 2 torneiras, uma com água potável e a outra com vinho. Então foi uma experiência deliciosa que não é esperada, salvo por quem estudou e entendeu. São 1000 anos de tradição que antigos monges faziam de acolhimento, mas que o governo de Navarra, na Espanha, manteve, então ele patrocina uma vinícola que produz o vinho e que disponibiliza das 9 às 5 da tarde, por meio dessas 2 torneiras aí, na famosa fonte de Irache. Óbvio que essas imagens foram gravadas antes do Covid. E para começar a finalizar aqui, então antes a gente tem aí um planejamento que tem essas várias etapas que eu quero deixar aqui para vocês poderem usar, então fiquem, eu já repeti isso inúmeras vezes em algumas telas, mas o resultado é que eu vou ter mais clareza de onde e por que eu estou seguindo, então onde que eu quero chegar e o porquê eu quero chegar nesse norte, esse propósito. Eu sinto mais segurança e no controle da minha própria vida, porque este propósito aqui eu escolhi ter. A empresa, o trabalho vai fazer parte disso, mas ele não resume tudo o que você é. Eu entendo o que eu preciso fazer para chegar lá, quais são os sinais de que eu estou no caminho certo e, mais lindo, com quem eu quero compartilhar tudo isso. Né? Já diz um filme maravilhoso, né? A felicidade só é real quando compartilhada e a gente entende muito isso aqui também. E eu deixo esse pequeno resumo para vocês, porque em tempos de crise, né, o autoconhecimento é a melhor referência para a gente poder baixar a nossa ansiedade e manter firme no nosso passo a passo. Esse passo a passo, ele também se traduz em falar, perguntar, escrever, experimentar coisas novas, ajudar alguém ou pedir ajuda. Então, esses são os passos, né, que eu tanto disse aqui. E as escolhas eu quero destacar também como uma coisa que é super difícil, que a gente sente que perde quando faz uma escolha, então a nossa mente precisa elaborar isso, e para isso eu preciso me perdoar para seguir mais leve com a minha mochila, e se eu sigo com uma mochila leve, eu vivo uma vida mais saudável. E a parte linda, a cada passo eu conquisto já um bem-estar no caminho, o bem-estar, né, o dia por dia conquistado, ele é representado por esses pequenos carimbos que esse passaporte de peregrino vai juntando, e que hoje ele se tornou um símbolo muito legal. Quando eu começo a ter uma ansiedade vindo, ou uma pressão diferente do que eu já estava habituado, antes de entrar nessa vibe, antes de começar de novo a sofrer com isso, eu olho o quadro, que eu mandei enquadrar isso aqui na parede da minha casa, e eu lembro que, puxa, eu já passei por momentos de passo a passo conquistar 1000 dificuldades, então respira, foca e bora seguir, bora priorizar e que no fim tudo fica bem. Pessoas, muito obrigado por todo esse espaço, por essa conversa rápida e intensa que eu tenho feito aqui. Esse modelo não permitiu muitas trocas, o que é, por um lado, ruim, porque eu gostaria muito de aprofundar perguntas, respostas e focar conforme o interesse e a necessidade que cada um de vocês possa ter. Mas é uma forma de disponibilizar um material para vocês, para que cada um faça o seu planejamento aí na sua casa e possa começar a fazer a descoberta desses valores, desse autoconhecimento e dessa jornada linda que a gente tem pela frente. Muito obrigado por estarem até agora aqui comigo. Boa sorte e bom caminho.